Então, o que a gente vai fazer? 65, aqui a gente vai achar o meio e fazer uma costurinha de 12 centímetros. Aqui, pra gente posicionar a alça, a gente vai achar 6 centímetros. Vocês podem fazer uma marcaçãozinha com a caneta de sintético e posicionar do 6 pra dentro, tá? Marquei 6 e eu vou colocar minha alça do 6 pra dentro. Não coloca do 6 pra fora, do 6 pra dentro. E vamos repetir o processo do outro lado e vamos passar uma costurinha prendendo essa alça numa distância de 10 centímetros. Aqui a gente sobe 10, vira e desce e vamos fazer a mesma etapa. Não esqueçam do retrocesso, que é muito importante. E vamos fazer o processo até o final e repetir no outro lado e na parte das costas iguaizinhos, tá? Agora aqui, a gente já tem essa parte da frente das costas pronta. O que a gente vai fazer? Ó, frente e costas já tá pronta, esquece esse processo aqui que vocês não estão aqui ainda. Então, da parte de... vocês vão pegar direito com direito, lembrando, ó, que ele tem essa parte menor e essa parte maior. Vocês vão pegar a parte que encaixa exatamente no nosso molde e vão costurar direito com direito, um pezinho de máquina e passa uma costurinha. Agora a gente desvira e a gente vai desvirar e vai rebater essa costura e o nosso corpo vai ficar todo unido. Então a gente tem 3 partes no molde e as 3 partes já estão unidas para que a gente possa começar a aplicar o zíper e o forro. Vamos passar uma costurinha, rebatendo. Agora que a gente já está com o nosso corpo aqui, ó, todo prontinho. Tá todo prontinho, a gente já costurou frente, costa e fundo. Nós vamos aplicar ele no térmico, tá? Agora a gente vai aplicar o térmico, que a gente só vai usar uma colinha temporária, que depois ela sai, só para posicionar e ele não sair do lugar. Vamos aplicar o nosso corpo e vamos costurar, tá? Esse térmico para que a gente possa colocar o nosso zíper, colocar o nosso forro e fazer o fechamento da nossa bolsa. Posiciona ele em cima. Rentezinho, bonitinho. Ó, interessante aqui, ó, que a Sara falou, ó. Aqui a gente sempre deixa 1 centímetro, onde a gente vai colocar o nosso zíper, tá? E aí a gente vai só posicionando ela em cima, bem esticadinha, pra que não fique com nenhum tipo de amassadinho, ó. A gente posiciona ela em cima, posiciona e vai organizando ela em cima do térmico. Vai organizando em cima do térmico. E agora a gente vai lá na máquina. Aqui, se vocês quiserem, ó, como ela já está com a cola, vocês já podem cortar o térmico e deixar do tamanho exato, porque a cola não vai deixar ela sair do lugar, tá? A não ser que vocês utilizem, não gostem de utilizar a temporária ou não tenha. Não coloquem fita dupla face, tá? Porque depois essa cola vai evaporar e vai ficar com as marcas da dupla face. Então, o ideal mesmo é fazer isso. Se quiserem, podem lá fazer um pesponto em toda a volta, ou vocês já podem cortar e seguir para a máquina.
Aqui, então, a gente já colocou o térmico. Ó, ela tá com a cola temperada, então ela não vai sair. Então, a gente já está com o corpo pronto, mais o térmicozinho, tudo bonitinho. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa no forro, tá? Lembrando que o forro, para que a gente consiga colocar ele inteiriço assim, a gente não consegue nos 50 centímetros. Para que você consiga trabalhar com ele nos 50 centímetros, você tem que cortar todas as peças conforme foi feita a frente, o molde. Aí você corta, faz direito com direito, como você fez toda a costura inicial, aí você consegue utilizar os 50 centímetros. Caso você tenha aí a tela impermeável inteira, é mais fácil você já produzir igual o térmico, assim, ó, coloca em cima e já faz ele inteiriço. Então aqui, ó, a gente cortou o forro um bocadinho maior, tá? A gente não fez os recortes igual fez o térmico. Vamos só pegar, a gente só pegou ele do comprimento total, para que ele não fique maior nem menor. E de largura a gente deixa um bocadinho. Aí o forro vocês podem aplicar conforme o gosto de vocês. Se vocês quiserem cortar do mesmo tamanho, pode cortar. O importante é que aqui e na parte de baixo ele fique do mesmo tamanho, tá? Ele tem que ter o mesmo tamanho do corpo do molde de vocês. De restante lateral ou cortar aqui as caixinhas de leite é a critério. Então a gente aplica direito com direito. Agora a gente vai fazer... Vamos rebater a costurinha, ó, rebatemos a costurinha. Fiz pouca cola. Então, meninas, depois que a gente aplicou o zíper, a gente fez lá o corte do forro. O que que a gente fez no forro? O forro a gente só cortou ele no comprimento total, certinho, tá? Isso se você tiver o forro inteiro em casa, senão você tem que cortar partes por partes e emendar como a gente fez aqui. Para que ele fique inteiro assim como a Sara tá fazendo, a gente só foi lá, depois do corpo tá todo pronto, a gente mediu o tamanho de comprimento e deixou aqui a parte da lateral um bocadinho, uns 2 dedos maiores, e a gente não cortou caixa de leite nenhuma, a gente só tá colocando direito com direito, costurou e desvirou. Agora a Sara puxou todo o forro pra lá e vai rebater essa costura. Então aqui a gente vai rebater a costura. Puxa bem esse forro para que não fique embaixo pegando, ó. Ele tá todo aqui, ó. Então, a gente puxa esse forro e costura rebatendo só a parte do nylon no zíper. Se não quiser, pode rebater as duas coisas. Se você, que nem a Sara falou, se você não gostar assim, que o forro dentro fique com pesponto, aí é só jogar jogar ali todos os dois pra baixo e rebater junto, tá? Aqui é porque a gente não gosta que fique acabamento aparecendo na parte de dentro. Ó, então agora, o que que a gente vai fazer? Vamos aplicar o outro lado do zíper, destaca ele, joga ele pro outro lado, ó, direito com direito, e vamos fazer a mesma coisa. Vamos aplicar o zíper. Depois que a gente aplicou o zíper, a gente vai lá buscar o nosso forro direito com direito, sempre lembra. Direito do forro com direito do material e a gente vai fazer a costurinha, ó. Cuidado da tua alça pra te não passar por cima. Direito com direito. E agora a gente vai aplicar ali, ó, passar uma costurinha, prendendo tudo isso. Ó, direito do sintético com direito do forro. O mesmo que a gente fez no outro lado. Agora que a gente já fez isso, a gente vai rebater, como a gente já fez do outro lado. No nosso caso, a gente puxa o forro todo pro fundo, pra dentro da máquina, e vamos passar uma costura somente em cima do nylon.
mais um bocadinho por causa do térmico. Mas faz bem. Vai abrindo com o cheiro, ó, e vai costurando até o outro lado. Cuidado pra você não costurar a sua alça. Nem o forro. E nem o forro, hein? Cuidado. Ó, depois que a gente já fez isso, agora a gente vai desvirar, colocar tudo no seu lugar. Puxa lá pra, ó, o forro pra trás, o sintético ou o nylon pra frente. Vai ficar tudo na junção certinho, ó. Por isso que é importante que o nosso forro esteja do mesmo tamanho no comprimento dele aqui, pra que ele fique certinho quando você costurar, ok? Agora, você vai fazer um pesponto em toda a volta, prendendo esse forro. Vamos costurar em toda a volta, prendendo o forro. Então, aqui a gente só vai seguir o detalhe do molde, tá? Agora a gente vai repetir o processo do outro lado igual, prendendo todo o forro. A gente vai fazer o mesmo processo, vamos costurar, prendendo todo esse forro. Depois a gente vai refilar toda essa sobra de material. Ó, agora que a gente já costurou todo ele, tá todo costuradinho, a gente vai começar a refilar, retirar todos os excessos do que a gente não vai utilizar, para que a gente possa começar a fechar as caixinhas de leite. Ó, depois que a gente já refilou, se você cortar o forro assim, ó, bem direitinho, ele vai ficar todo esticadinho, bem bonitinho. Agora a gente vai colocar os cursores. Vamos colocar já os cursores. Você pode colocar o cursor ao contrário e desvirar, ou já colocar ele assim, ó, que facilita para que você não precise estar perdendo tempo em desvirando, tá? Ó, cuidado para que ele fique certinho as junções, tá? Para que aqui não fique um maior e outro menor.
Agora, a gente vai fazer aqui, ó. Vai colocar ali as meias argolas, ó. Se você quiser usar com alça, aqui, alça transversal, você tem que botar meia argola. Nós só vamos botar como se fosse um acabamento, tá? Porque a gente quer usar ela só como mão. Mas se você quiser usar com ela transversal, já aplica meia argola aqui na lateral. Aqui, esse tirantezinho tem 8 centímetros, aí a gente vai dobrar ele no meio e vai colocar ali como um acabamento, ó. Não esquece, se quiser utilizar a meia argola ali pra... Vou colocar depois uma alça, tem que colocar já agora. Aqui a gente só vai fazer acabamento, mas a gente não vai usar transversal. Vai ser só lancheirinha de mão. Agora é a união das pontas, vamos achar o meio da parte de cima para que a gente coloque ele bem direitinho, para que ele fique bem posicionado. Se caso sobrar um bocadinho para cada lado, a gente consegue refilar. Então vamos lá. Ó, tua marcaçãozinha do meio com o meio do teu zíper, agora a gente vai passar uma costurinha prendendo a lateral. Sempre o zíper primeiro a gente vai fechar. Ó, faz bem direitinho, para que ele fique bem certinho. O molde ele encaixa perfeitamente, então é só juntar direito com direito e fazer uma costurinha prendendo as duas laterais do zíper, para que depois a gente só venha fechando as caixas de leite. Agora aqui a gente já vai aplicar o viés, que a gente vai usar a tela de bagum mesmo, a tela do... Aqui a gente vai aplicar a tela impermeável como viés, mas você pode usar o viés de Bonion. Agora aqui a gente só vai colocar o viés, vamos aplicar o viés. Se você quiser utilizar o viés de Bonion, como a gente vai utilizar, ou você pode usar o viés da tela impermeável. Nem todo mundo consegue colocar o viés da tela impermeável, então a gente vai facilitar para vocês colocando o viés de Bonion. Mas vocês podem utilizar também o da tela impermeável. Aqui a gente aplica o viés dos dois lados, que a gente já fez o fechamento. E depois a gente só vai finalizar fechando as caixinhas de leite. E a nossa lancheira está pronta. Ela é muito rápida, dá para vocês produzirem várias de um dia só. Dá pra gente cortar tudo, depois cortar todos os forros, cortar todas as alças, fazer uma produçãozinha aí e vender muita lancheira. Agora, a gente abre as laterais, ó. Vamos unir bem bonitinho. Isto, em princípio, bate certinho ali. Ó, meinho com meinho. Não esqueçam que aqui a gente tem, ó, umas junções. E essas junções tem que pegar juntinhas ali, tá? Senão depois vai ficar uma pra cima e outra pra baixo. Então aqui, ó, agora a gente só vai fechar a caixa de leite e a gente vai repetir o processo nos 4 lados, tá? Então a gente vai fazer um lado, vamos colocar viés, vamos finalizar e a gente vem juntas pra desvirar a peça. Aqui atenção também, sempre que vocês finalizarem ela ficar virada para um lado, não colocarem uma virada para um lado e outra para o outro, que o acabamento fica melhor, tá? E agora a gente vai repetir o processo nos outros lados e já volta para mostrar para vocês. Depois que a gente já finalizou a aplicação do viés, agora a gente vai selar todas as pontinhas para que não se desfaça esse viés, né? Selamos tudo com isqueiro e agora sim a gente vai para a parte mais gostosa, que é desvirar a peça para verificar como ficou. Ficou todo embutidinho, ó, ficou toda bonitinha. A peça com carinho, tá?
para que a gente possa não deixar essa peça toda marcada. Principalmente quem usa cola, tomem cuidado na hora de desvirar. Ó, vamos jogando as laterais pro lado de fora. Já vai colocando tudo no seu lugarzinho. Ela é bem espaçosa, então dá pra gente desvirar ela bem tranquila. Agora, quem tiver aí um secadorzinho, a gente vai passar um secadorzinho, deixar ela bem desamassadinha, enche ela, deixar ela repousando, para que depois vocês possam bater uma foto bem bonita e vender pro seu cliente. Aqui eu vou botar tudo no lugarzinho, tudo ajeitadinho. Ó, pra vocês verem aqui, ó, as junções ficaram todas juntinhas, então a gente tem que tomar cuidado nesses detalhes. Agora a gente vai desvirar ela, desamassar, deixar ela bem bonitona, bater uma foto e pôr ela à venda. Ó, prontinha. Prontinha. Agora, a nossa lancheira Box Amélia.